Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Oficina do Casal, podcast que te ajuda a colocar em prática questões sobre relacionamento. E hoje vamos falar sobre finanças, como está a sua e na sua relação. Eu sou a Nayara Montoya, psicóloga, terapeuta de casal, e hoje estamos no 10º episódio. Obrigada a você por estar aqui nos acompanhando. Aproveite para dizer como está sendo a sua experiência, fazer uma avaliação aqui no Spotify, dar uma nota para a gente, também contar os próximos episódios, o que você quer ver por aqui. Hoje um convidado muito especial, Alberto Bueno, foi meu paciente e também participante do Clube do Livro, um projeto que eu tenho em paralelo com as terapias, que é uma motivação para a leitura, um momento de troca, de conhecer pessoas e de se conectar com conhecimentos relevantes para a sua vida. Vem comigo. Olá, Nayara, tudo bem? Olá, pessoal. Bem, meu nome é Alberto, eu sou empreendedor, sou investidor também, mas baseado nessa minha experiência empreendendo e investindo, você percebe que dinheiro, né, investir, quando a gente pensa assim em ganhar dinheiro e esse tipo de coisa, tem menos a ver com, né, no livro que a gente vai citar, fala muito que tem menos a ver com inteligência e mais a ver com a sua psicologia, como você consegue lidar, como você tem esse autoconhecimento. E como eu gosto muito de autoconhecimento, de me melhorar e de entender psicologia, então esse tema é muito interessante para mim, porque não é só sobre o lado técnico do dinheiro, mas é também, e talvez principalmente, sobre esse lado de como os nossos comportamentos e o jeito que a gente pensa, né, a nossa psicologia, como ela afeta isso. Então eu gosto muito desse assunto, assim, porque é a junção de tudo, é a junção do lado técnico com o lado psicológico, com o lado de comportamento. Então, para mim, é um tema muito relevante e interessante. Dinheiro é o resultado de como a gente pensa, de como a gente se relaciona com os outros, com os nossos desejos, os nossos planos, como a gente se organiza em relação à prioridade, o que vem de cada vez. Por isso que a gente se apaixonou aí por essa obra Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Vamos falar dessas lições, Alberto. A gente elencou aqui que era muito importante falar primeiro, antes de qualquer coisa, de quais são essas crenças que cada um tem sobre dinheiro. Você aí em casa, pare para refletir sobre as principais lições que você recebeu, as primeiras. O que você ouviu falar sobre dinheiro? Que poupar é importante, que você não pode morrer com dinheiro na mão, que dinheiro não se fala sobre, ninguém fala quanto ganha, ninguém sabe de nada, cada um na sua. O que você já ouviu? Alberto, se puder compartilhar com a gente, quais foram as suas principais lições sobre dinheiro? Bem, eu cresci numa família, assim, bem humilde, embora eu não goste muito dessa palavra, né, que humildade não tem a ver com ter dinheiro ou não, né, você pode ter o rico humilde e ao mesmo tempo você pode ter o pobre que não é humilde, né. Então, na verdade, eu nasci numa família que não tinha muito dinheiro mesmo, então não vou usar a palavra humilde, na verdade. Dado isso, assim, eu sempre aprendi muito o valor das coisas, então que não dava para ter tudo, então esse era o primeiro ponto, assim, então não dava para ter tudo, ou você tinha isso ou você tinha aquilo. Então, desde muito pequeno eu era obrigado a escolher até qual brinquedo ia ter, ou às vezes nem tinha brinquedo, assim, você quer ter brinquedo ou você quer ir para a escola, entendeu? Então esse tipo de coisa foi muito valioso, assim, ó, para dar valor para as coisas, e ao mesmo tempo ver também que nem tudo que o dinheiro comprava ali era o que trazia mais prazer. Então, como criança, por exemplo, o que trazia mais prazer não era necessariamente os brinquedos mais caros, que eu nem tinha, mas assim, eu via amigos com brinquedos que eu até queria ter, mas na verdade eu me divertia muito brincando na rua, jogando futebol. Então, entender que assim, o dinheiro ele pode trazer coisas, mas que ele não é a solução para tudo também. Então, meio que desde criança na minha criação, assim, eu vi que você não precisa de dinheiro para ser feliz, né? Ao mesmo tempo, ele pode trazer coisas muito interessantes, que a gente vai falar hoje. Que o valor ali da sua diversão, do seu prazer, não estava atrelado necessariamente ao que você tinha, mas aos momentos, às pessoas, até a questão da criatividade, de você poder inventar uma brincadeira nova. Na minha família, nos meus aprendizados, eu vejo que é muito sobre viver um passo atrás do que você pode. Sempre aquém. Foi até algo que você compartilhou ali no Insta quando eu fiz essa mesma pergunta, que também foi uma lição que você aprendeu, a estar sempre no estilo de vida que coubesse ali, não no máximo, não no limite, mas um pouco abaixo, tendo essa margem ali de erro, né, de risco também, isso é importante. Mas outra questão que eu aprendi é que dinheiro é uma coisa difícil de entender, é arriscado você compreender como ganhar, não como ganhar mais, mas sobre investimentos. Então, sempre tive uma ressalva ali, como se, eu tenho que contratar um profissional para fazer isso. Eu sozinha não vou dar conta de ter esse entendimento.
Depois eu fui vendo que não é bem assim. Exige, claro, uma disponibilidade, uma vontade de aprender e conhecimentos técnicos para quem é de humanas, né, como eu, mas que é super possível. E aí eu acho que entra um outro ponto também que está dentro desse receio, né, de lidar com dinheiro, ou de falar sobre, né? Então, também a gente pode se fazer a pergunta assim, tá bom, mas por que que é importante, então, falar sobre dinheiro, assim, né? Por que que, então, a gente só não mantém nesse status quo, assim, de não falar muito sobre e deixa rolar? Porque é uma coisa que... Tem um autor que eu gosto muito, que é o Yuval Harari, que é aquele cara que escreveu o Homo Deus, Homo Sapiens, né, que ficou muito famoso. Ele é um historiador, na verdade, para quem não sabia, e ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala assim, é, a humanidade ela é construída sobre histórias, né? Então, é a história da criação, é a história das religiões, é a história da nação. Tipo assim, a nação é uma história que alguém te conta. Ó, existe aqui o Brasil, esses aqui são os brasileiros e você deve tratar bem aqui os brasileiros, sei lá. Essa é uma história que alguém te conta. É, só que nem todo mundo acredita na mesma história, né? Nem todo mundo acredita no mesmo Deus, nem todo mundo acredita na nação, nem todo mundo acredita que você tem que ser bonzinho, nem todo mundo acredita que a Terra é esférica e não plana, né? Então, assim, nem todo mundo acredita nas mesmas histórias. Mas tem uma história que o mundo inteiro acredita, não importa quem você é, que é a história do dinheiro. E o que é a história do dinheiro? É a história de que, assim, se eu te der uma nota de R$ 100, que você acredita que você pode pegar essa nota, ir lá no mercado e comprar comida. Porque se você não acreditasse nessa história, na hora que você me fornecesse um serviço, você não ia querer essa nota, você ia querer direto a comida, sei lá. Mas o fato de que você acredita de que se eu te der uma nota, isso tem valor, isso é uma história. E essa história, o mundo inteiro acredita. Então, dado que o mundo inteiro acredita, não tem como você sair fora disso, não tem como você falar assim, não, o dinheiro para mim não é importante. É importante. Ele influencia a sua vida. Você pode não ligar muito para coisas caras, mas que o dinheiro faz parte da sua vida e deve ser compreendido e trabalhado bem, isso com certeza. Então, acho que esse é o intuito, assim, de por que que a gente deve falar sobre isso. Porque é uma coisa que, assim, é a realidade, não tem como você fugir dela. Você pode querer ter uma vida simples, não é esse o ponto. O ponto é que mesmo numa vida simples, você precisa lidar com o dinheiro. Você precisa comprar comida, você precisa comprar um serviço de alguém, a não ser que você faça tudo sozinho e não precise de nada. Você não troque com ninguém, mas aí você não está vivendo em sociedade. Assim, para viver em sociedade, você precisa acreditar na história do dinheiro. E falar sobre isso, então, é o jeito de como você aprende a lidar bem com ele. Eu vejo que quanto antes a gente aprender a olhar para o nosso dinheiro, para a realidade, para os fatos, vai nos ajudar muito a ver os próximos passos. Tem pessoas que têm ou compulsão por compras, ou uma dificuldade mesmo de administrar esse dinheiro que evitam olhar. Porque dá gatilho, porque eu fico ansioso, porque, enfim, quero nem abro a minha conta bancária para ver o que, que tem lá. Mas eu acho que o quanto antes o dinheiro ficar algo familiarizado, algo próximo, quanto antes você conhecer sobre ele, vai ser mais fácil de lidar. Tudo que a gente tem mais conhecimento, a gente consegue compreender melhor e atuar de forma mais assertiva. É quase que um mito, assim, né, de que falar sobre dinheiro implica necessariamente assim, então você quer ser rico, você quer ser melhor que os outros. Não é isso, assim, falar sobre dinheiro não tem a ver com ganhar muito dinheiro, em ser rico, em ser melhor do que ninguém. Tem a ver com você entender qual que é o jogo que você quer jogar. E essa é uma analogia interessante, assim, de que vamos colocar a vida como se fosse um jogo, que você tem o seu jogo, com as suas regras. Ou seja, eu quero ter uma vida simples, quero ter uma família aqui, quero chegar na melhor idade, bem. Pronto, esse é o seu jogo. Você não precisa querer ser rico para ter controle sobre o seu dinheiro. Você pode ter essa vida mais simples e, ao mesmo tempo, quanto melhor você controlar o dinheiro, mesmo numa vida mais simples, mais feliz você vai ser. Então, eu costumo dizer, e no livro ele fala muito também, que o maior valor do dinheiro não é o que você compra com ele, mas sim que ele te dá controle sobre o seu tempo, sobre a sua vida, assim. Então, quando você controla bem o seu dinheiro, na verdade, você está controlando a sua vida. E quem não quer ter um pouco mais de controle sobre a vida, assim, né? Nesse sentido, né? De, controlar a sua felicidade, controlar ali a sua família, conseguir fazer o que você quer. Ter esse domínio. Quem é o dono do dinheiro? Ele ou você? Quem está ali na frente? E sobre essas crenças, só para a gente finalizar esse aspecto, é entender o quanto que isso ainda está presente na sua vida.
quanto que você ainda acredita naquilo que foi dito para você lá atrás, ou hoje até. Colocar essas crenças em perspectiva e trabalhar isso, modificá-las. Os vieses psicológicos, quais são os pontos cegos nas finanças? Vamos elencar aqui, Alberto. Pois é, como esse livro coloca, né, de que o livro da psicologia financeira, do Morgan Housel, e dinheiro, né, ganhar dinheiro ou economizar tem mais a ver com a sua psicologia, né, o jeito que você lida, do que necessariamente com a sua inteligência. Claro, se você juntar tudo, ou seja, se você for inteligente e conseguir controlar muito bem suas emoções e o jeito que você pensa, melhor ainda. Mas que você pode não ter muito conhecimento técnico sobre investimentos e tudo mais, e mesmo assim você ter uma vida financeira saudável. Então aqui a gente não está falando, a gente não vai falar sobre assim, como ser bilionário. Não é isso. Aqui a gente vai falar como você ter uma vida financeira mais saudável, né? E para isso você precisa enfrentar alguns vieses, que são desvios ali, né? Comportamentais. Eu sou mágico também, eu sou mágico amador, né? E é muito interessante que, assim, a mágica, ela lida com essas imperfeições do ser humano. A imperfeição cognitiva e psicológica, né? A gente é muito facilmente enganado, essa que é a realidade. É só pensar o seguinte, ilusões de ótica. É um negócio besta, mas a gente você tá vendo ali a coisa, mas o negócio te engana. Então, se a gente é enganado com uma coisa tão simples quanto uma ilusão de ótica, o quanto a gente não pode ser enganado, então, com decisões financeiras? Então, a gente precisa entender bem esses vieses, que são realidades. Todo mundo tem. Então, ao entender esses defeitos que o ser humano veio construído junto, você não vai acabar com eles totalmente, mas você vai aprender a lidar com eles para você garantir que você não vai perder ou que você vai ter uma vida não saudável por causa deles, né? E aí a gente pode, então, falar sobre alguns desses vieses. Um primeiro, muito interessante, é que, assim, conforme a gente vai crescendo na vida, você vai ganhando mais dinheiro, você vai crescendo na sua carreira, vai ganhando cada vez mais, tende ao seu custo de vida, o seu estilo de vida ir crescendo junto, né? Então, você começa a ganhar mais e fala assim, opa, então agora eu posso ter um carro melhor, eu posso morar num lugar melhor, eu posso comer melhor. É natural isso, assim, todo mundo quer ter uma vida mais confortável nesse sentido, né? Só que o viés aí interessante disso é quando que isso para? Ou seja, a partir de que momento que você fala assim, não, tá bom, a partir se eu continuar ganhando mais, eu não vou continuar crescendo o meu estilo de vida. Isso é muito difícil de fazer. Então, a gente fala que essa é a linha de chegada, sabe? Na corrida que você tem a linha de chegada, esse ganhar mais e você aumentar o seu estilo de vida é como se você pegasse a linha de chegada da corrida, que antes era 5 quilômetros, e agora você põe ela mais para frente. Agora você não vai correr mais 5, você vai correr 7. E aí você tá toda hora colocando essa linha de chegada mais para frente. Então, Esticando a corda. O primeiro viés é você parar de colocar essa linha de chegada cada vez mais para frente, porque aí você nunca chega na linha de chegada, aí você está sempre insatisfeito. E a gente pode falar sobre a raiz desse problema, que é a comparação social. A gente está sempre aquém, né? Toda vez que a gente se compara, a gente perde, geralmente, né? Tiver para esse olhar de que o outro consegue, o outro tem esse estilo de vida, eu não, sem olhar para você mesmo, que é importante. Muitas vezes você vai priorizar outras coisas que não estão ali. Falando em rede social, acho que vai muito nesse ponto. Você vê uma vida, se você parar para pensar, poxa, nem é isso que eu quero. O que a pessoa está perdendo para ter esse estilo de vida? Eu tenho feito muito esse exercício. Quando eu vejo alguém que tem esse sucesso profissional, que eu almejo, pode pensar, poxa, eu quero me dedicar tantas horas assim ao Instagram, por exemplo, a rede social, a vendas. Exatamente, e essa analogia da linha de chegada da corrida é muito boa, porque é como se fosse assim, qual é a linha de chegada que você realmente quer? Ou seja, onde você quer chegar? Se você tiver esse autoconhecimento, pronto, aí você só precisa chegar até lá. Agora, se você não tem esse autoconhecimento e você se baseia em quem está em volta para descobrir onde é essa linha de chegada é infinita, porque sempre vai ter alguém com mais dinheiro, sempre vai ter alguém com um carro melhor, sempre vai ter alguém com um estilo de vida mais legal, mais instagramável. Então, se você fica se comparando toda vez, né, socialmente, essa linha de chegada nunca chega. E no livro ele traz um paradoxo muito interessante, que ele chama de paradoxo do homem do carro. E ele exemplifica muito bem essa questão da linha de chegada, assim, que é o seguinte: imagina esse seguinte cenário, assim, né? Você tem um cara num carro, assim,
importado, sei lá, uma Ferrari, um carro muito caro, assim. Provavelmente, essa pessoa que comprou esse carro pensou da seguinte maneira: eu vou comprar esse carro e as pessoas elas vão me admirar, porque eu tenho esse carro, porque eu sou bem-sucedido, enfim, todas as nuances relacionadas a isso, né? Mas aí, quando o paradoxo está no seguinte, a pessoa que comprou está pensando nisso, né? Quem me vê com esse carro vai me admirar. Mas aí, quando você vê alguém, quando você vê um carro desse, você vê uma Ferrari na rua, você nem olha pro cara que tá lá dentro. Você não pensa assim, nossa, aquele cara é incrível, eu quero ser igual a ele. Você pensa, você se vê na situação, você pensa assim, nossa, se eu tivesse uma Ferrari. Então, esse é o paradoxo do homem no carro. De que, na No verdade, final, cada um pensando em si. cada um pensando em si. Então você não tá, na verdade, admirando o cara. Você tá pensando como as pessoas te admirariam se você também tivesse. Mas daí o próximo não vai te admirar. Ele também vai pensar, nossa, e se eu tivesse a Ferrari? Então é um paradoxo que não se fecha, assim, né? Então ele mostra que essa linha de chegada nunca chega. Que se você fica só pensando como as pessoas vão achar sobre você, que elas vão te admirar e tudo mais, isso nunca vai chegar. Até uma frase do Bill Gates aqui no livro que fala disso, né, que o sucesso é um péssimo professor. Até as pessoas mais inteligentes, elas acreditam que não vão perder. E tem outra frase que eu gosto também, que está relacionada com essa comparação social, né? Que muitas vezes a gente gasta dinheiro que a gente não tem para comprar coisas que a gente não precisa para agradar pessoas que a gente não gosta. É meio louco isso, né? Tipo assim, você não gosta da pessoa, aí você quer, tipo assim, surpreender, você quer que a pessoa te admire por algum motivo. Deve ter alguma explicação psicológica aí, né? Tipo, por trás disso, de por que que você quer admirar, que alguém que te odeia te admire, né? Sei lá. Mas é louco, se você fica pensando muito no outro, você gasta com coisas que você não precisa. Essa é a realidade. E agora, trazendo para a perspectiva do casal, eu vejo que as finanças é a ponta do iceberg. Se o casal está tendo questões nesse sentido, e podem ser por vários motivos, ou por falta de comunicação, ou porque um vai escondendo do outro alguma informação, ou do quanto ganha, do quanto gasta, com o que gasta, não tem objetivos claros juntos, então é cada um por si. Entender essas razões do casal, por que vocês estão discutindo sobre dinheiro? O que está acontecendo? Qual que é a raiz disso? O que está por trás? Ah, temos crenças muito diferentes sobre finanças. Ah, eu acredito que é cada um na sua, não tem que estar tudo compartilhado. O casal parar para compreender como é que está essa esfera financeira, falar sobre dinheiro, ter essa clareza e poder ouvir. Né? Falar é fácil, agora ouvir a outra perspectiva, o quanto que talvez as suas ações individuais elas estão impactando nos projetos que vocês definiram para o casal, para a família, ter esse núcleo. Eu comparo muito, Alberto, o casal como um time. Assim. Eu acredito que para um casal funcionar, tem que ter essa unidade. Senão não é casal. São pessoas que moram junto, que dividem conta, colegas de quarto, né? Então, para esse time dar certo, ele tem que ter esse alinhamento sobre finanças. E às vezes vai ter um momento mais difícil. Um está desempregado, um ganha mais que o outro, enfim, um não quer trabalhar, um tira licença maternidade. Como que esse time vai fazer para trabalhar junto? Entender essa necessidade em conjunto. Eu vejo que nessa questão da unidade, né, do time, isso implica de que o time, então, tem um objetivo em comum, né? Então vamos imaginar como se fosse um jogo, assim, né? Sei lá, vou pegar o exemplo mais simples, assim, um time de futebol. Qual que é o objetivo em comum de todos os jogadores do mesmo time? Ah, ganhar o jogo. Então o time que ganha o jogo e não a pessoa individualmente. A pessoa ela pode ter ali no futebol, né, um prestígio do tipo assim, é o cara que jogou melhor, sei lá o quê. Mas no casal isso não importa muito, né? O que importa é o time ganhar. E para o time ganhar, você precisa ter um objetivo então em comum. Então, se você não tem um objetivo em comum, acho que esse é o primeiro grande problema, assim, né? Porque daí o dinheiro ele vai só acompanhar isso. Então, eu acho que assim, até por experiência, assim, pessoal, do tipo, é muito mais fácil você discutir um objetivo em comum e aí você falar o que então precisa ser feito a respeito do dinheiro para atingir esse objetivo, por exemplo, guardar, economizar, do que você só tocar no ponto do economizar. Como se fosse assim, a gente precisa economizar. Você chega para a pessoa e fala, a gente precisa economizar, a gente não pode pedir comida hoje à noite. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas por que não? Vamos curtir a vida, sei lá o quê. A pessoa até tá certa nisso, porque a visão dela às vezes é viver a vida melhor, aproveitar a vida. Isso não tá errado. A questão é que se esse guardar dinheiro não está atrelado diretamente
a um objetivo, fica muito mais subjetivo, é difícil de chegar num acordo, entendeu? Agora, se existe um objetivo em comum, do tipo, ó, não vamos pedir comida hoje, porque no final do ano a gente quer fazer uma viagem, isso fica mais fácil, fica mais palpável. Então é mais fácil negociar quando você tem um objetivo em comum do time. E eu vejo que um casal pode usar de algumas ferramentas para ajudar nesse sentido. Então, ter uma planilha onde os dois vão estar preenchendo, entendendo essas metas, deixando algo mais visual mesmo para o casal. Porque se deixar, tem casal que nunca vai conversar sobre isso. Talvez por ser um tabu, por sempre brigar. Ah, a gente sempre briga quando fala, então não vamos falar sobre isso e tá tudo certo. Ter essas metas definidas, parar de tempos em tempos para realmente sentar junto e aí. O que você quer individual? O que está sendo importante para você? E às vezes, Alberto, esse casal, ele vai brigar porque ele não sabe que para o outro ele está se preparando financeiramente para algo importante. E não tem comunicação. Ah, eu tô desse jeito, escondendo essa informação, porque esse dinheiro aqui vai ser para um curso caríssimo que eu quero fazer. E o outro não tem conhecimento. E está cobrando dele essa participação nos projetos em comum. Então, ter conhecimento das individualidades. É individual? Sim, mas você precisa comunicar para que a outra pessoa compreenda. Então, são diálogos, ter essas ferramentas de planilha, às vezes o Splitwise para organizar essas finanças. Buscar uma terapia de casal, às vezes é o caso, porque não tem a ver com dinheiro apenas, são outras coisas que estão envolvendo. Casais muito competitivos, né? Que cada vez que um faz uma coisa quer repetir, quer copiar, enfim, um não pode ganhar mais que o outro, muitos desencontros. E eu acho que o importante aí também, e com dinheiro especificamente, né, é onde isso aparece, que assim, as pessoas costumam pensar de que só tem dois jeitos de lidar com o dinheiro em casal. Ou divide tudo, tipo 50%, 50%, ou não divide nada, cada um por si. E eu acho que, assim como muitas coisas na vida, assim, a resposta está no caminho do meio, assim. Ou seja, é importante manter uma individualidade, tanto no sentido, assim, de, eu quero sair com os meus amigos, eu quero só sair com os meus amigos, eu não quero que você vá. Isso é importante. E isso implica no dinheiro também, porque se você vai sair com seus amigos, você vai gastar dinheiro seu, não é um dinheiro do casal, vamos dizer assim. Só que se a pessoa pensa que todo o dinheiro é do casal, aí fica uma questão assim, não, você não vai sair então porque você está gastando o nosso dinheiro. Então isso é muito complexo, porque assim, e você acaba limitando a outra pessoa e restringindo ela de fazer coisas individuais, usando o dinheiro como uma ferramenta ali. Então isso acho que até perigoso, assim, né? Então eu acho que é importante manter uma individualidade, só que é mais fácil manter a individualidade quando você já tem acertado e combinado o que é em conjunto. Então, você ter, por exemplo, esse Splitwise, né, que é um aplicativo, ou você ter uma planilha, nada mais na verdade, do que assim, você ter combinado uma regra do tipo assim, ó, essa parcela do nosso dinheiro é a parcela do time, e o resto aqui é o individual. E aí você não precisa negociar o individual, entendeu? Porque você já negociou a primeira parte, que é a parte importante, que é a parte do time. Importante, assim, no que diz respeito aos dois, né? A parte Já está individual... conversado, alinhado. Exato. Se você já está alinhado de que, assim, vamos supor, você vai contribuir todo mês com a conta do casal, X, você não precisa justificar para o outro que você vai comprar um sorvete ou não, entendeu? Esse que acho que é o ponto, porque aí você consegue garantir um pouco da sua individualidade, né? E ao mesmo tempo você está jogando o jogo pro time, né? E o como fazer, eu vejo que vai ser de cada um. Tem gente que prefere abrir uma conta conjunta, outros que preferem, você transfere o dinheiro no final das contas, e aí eu vejo o quanto que ficou para cada. Tem pessoas que têm aquela caixinha ali no banco, viagens, cada um coloca tanto. É o que funcionar para vocês. O melhor método nesse sentido é o que funciona para vocês, para o casal. Eu vejo que, até dando um exemplo, eu e o João, a gente, desde o começo, teve isso alinhado. Ele tem até muito mais aberturas para falar sobre dinheiro em termos de família, do que ele veio. No começo até achava estranho, porque o pai me perguntava assim na cara, e aí, quando você está ganhando? Como é que tá? E eles falam sobre dinheiro em todos os jantares, a família é normal, é comum, um vai ajudando o outro. Essas informações são usadas para isso, para a família se ajudar, se manter unida. E aí eu já acostumei, né? E acaba que eu estou fazendo isso com as pessoas, e as pessoas estão me estranhando também. Nayara, como assim, né? Então, trazer essa abertura mesmo para falar sobre isso. Eu vejo que é o primeiro passo, essa transparência para falar sobre dinheiro.
Porque se o casal não tem isso, acho que as outras camadas vai ficando cada vez mais difícil mesmo. Eu acho que isso que você falou agora, ele tem do medo das pessoas de falarem abertamente sobre isso, né? Acho que tem vários motivos, mas um que eu vejo muito claro é uma espécie de medo barra ansiedade de que ao falar que vão tomar de você. Como se fosse assim, se você abrir, por exemplo, para o seu parceiro, para sua parceira, o quanto você ganha, que a pessoa vai falar assim, nossa, então você ganha isso? Então, nossa, então vamos comprar aqui as coisas junto, entendeu? Só que é isso, quando você tem essa informação sem essa negociação de quais são os objetivos em comum, o que o casal almeja junto, aí sim você corre esse risco. Agora, quando você tem primeiro claro os objetivos, aí falar quanto você ganha nada mais é do que assim, quanto que cada um tá marcando ali no placar, entendeu? É só uma questão de placar. E é aí que ótimo, então, que você tá ganhando mais, porque aí você vai conseguir contribuir para o time e mesmo assim manter sua individualidade e tá tudo certo. Então acho que esse medo de que a outra pessoa vai tomar de você assim é muito perigoso, né? E as pessoas fazem isso não só com parceiros, mas acho que com a família também, né? O famoso medo do primo ir lá pedir dinheiro emprestado, assim, né? E às vezes é um medo real, isso realmente pode acontecer. Pois Tem é. algumas coisas que acho que fogem até do que a gente está falando, que, em casos mais extremos. Já atendi, por exemplo, uma pessoa em que era comum os filhos, em determinado momento da vida adulta, pagarem todas as contas dos pais, como se fosse uma dívida. Então, eu chego ali nos meus 40 anos, eu tenho que bancar os meus pais, e eles param de trabalhar naturalmente. Então, quebrar também esses padrões rígidos, que assim, eu vi um sofrimento gigante dessa paciente quando eu atendi, porque ela estava numa fase de vida de expansão, de formar a família dela, de investir no futuro dela, e aí eu preciso carregar os meus pais nas costas. Então, quando são questões mais profundas, eu vejo que demanda ainda mais essa compreensão, terapia para trabalhar isso, porque é mais profundo. É mais profundo do que, não quero falar sobre dinheiro. Não é só isso. São inseguranças, são padrões familiares, pessoas invasivas ali na família que também acabam indo para esse lugar, né? Então você tem que me emprestar. Ninguém pode ganhar mais que o outro. Todos os irmãos têm que ganhar igual. Então, algumas coisas muito fortes e demandam um tratamento ainda mais profundo ali nessas relações. E Dinheiro é acredito só a que camada, né? Só a pontinha. sim, o dinheiro ele é a manifestação dos nossos comportamentos, assim, né? E nesse sentido do não falar quanto você ganha, ou não conversar abertamente sobre o dinheiro, o risco é você ter esse dinheiro tomado, vamos dizer assim. Eu vejo que tem muito uma relação com não saber falar não, né? Então, assim, é mais difícil você falar não para um primo que está pedindo dinheiro emprestado do que se ele pedir pra você cuidar do cachorro dele, entendeu? Assim, você falar assim, não, putz, não gosto de cachorro, tá tudo bem, entendeu? Agora, você falar assim que, putz, você não quer emprestar dinheiro pra pessoa, a pessoa vai se sentir muito ofendida, vai falar, por quê, e tal. Então, essa dificuldade de falar não, acho que é um dos causadores também, assim, de não falar abertamente sobre dinheiro, né? Aí você entrou numa questão maior também, que é o quanto a gente é estimulado a gastar mais. Muito mais do que o contrário. Muito mais do que uma valorização do poupador, daquele que tem a vida a longo prazo, consegue visualizar. A própria sociedade mesmo estimula muito isso. Resumindo um pouco dos nossos tópicos, o que a gente falou sobre crenças em relação ao dinheiro, os vieses psicológicos, os pontos cegos nas finanças, o que pode estar te atrapalhando aí. Em relação ao casal, a importância de estar alinhado, mas sem esquecer da individualidade, do que é importante para cada, e manter diálogos corajosos. Vamos para as dicas extras, o que a gente pode contribuir para o pessoal assistir, ler, dar uma continuidade no nosso podcast. Claro. Bem, eu diria que os principais aprendizados, assim, principalmente desse livro também do Psicologia Financeira, que é incrível, então ele também já seria uma primeira dica aí de algo para a pessoa se aprofundar. Um dos principais aprendizados que eu tive desse livro e também, assim, vivendo, né, é de que é importante você entender que cada pessoa está jogando um jogo diferente. Então você tem que identificar que jogo que você está jogando. Em outras palavras, assim, quais são os seus objetivos? Onde você quer chegar? Que vida você quer ter? E se preocupar menos com a vida que as outras pessoas estão tendo. E aí você tem aquela história de parar a linha de chegada, né? Você não pode deixar a linha de chegada sempre se movendo. Então conseguir fazer isso é super importante. E para conseguir fazer isso, muitas vezes você tem que a gente fala, né, de viver um degrau abaixo, que é viver abaixo do limite que você realmente poderia ter. No livro ele tem uma frase que ele fala assim, que o quanto você economiza
é a diferença entre a sua renda e o seu ego. Ou seja, se você deixa o seu ego crescer muito nesse sentido, tipo assim, não, eu preciso mostrar para o meu vizinho que eu tenho dinheiro, sei lá o quê, você gasta mais do que você precisava. Então, se você diminui um pouco o seu ego, mesmo ganhando a mesma quantia, você consegue economizar mais. Então, ter esse controle das nossas emoções, do que a gente acredita, eu acho que é o principal aprendizado, assim, desse livro. Muito bom, Roberto. Para mim, eu vejo que são 2 pontos que me ajudou muito a lidar com o meu dinheiro de forma mais saudável, mais assertiva. A primeira delas é o que eu comentei, sobre falar mais sobre dinheiro. Isso me ajudou no sentido de me dizer o que eu preciso fazer. Porque se eu não falo sobre dinheiro, se eu não pergunto para as pessoas, se eu não sou curiosa nesse aspecto, eu não sei como o Humberto conseguiu chegar onde ele está hoje. Passos ele fez, onde ele investiu, o que ele deixou de fazer. Então, isso me abriu muito o meu campo de visão para que eu pudesse fazer o mesmo, conversando com as pessoas próximas, com pessoas também que eu admiro, entendendo esse aspecto na vida delas. E o segundo foi fazer uma planilha. Acompanhei mês a mês, fiz isso por 2 anos seguidos, onde eu escrevia cada gasto, para onde que ia meu dinheiro, e dividia em categorias. Era para saúde, para presentes, para estudos, moradia, e aí eu fui compreendendo onde que estão os gaps. Eu marcava de vermelho, faço isso até hoje. Quando eu dou uma deslizada ali, eu volto na minha planilha. E hoje a gente faz em casal. E eu marcava em vermelho os gastos que eu não deveria ter feito, ou que eu poderia ter feito de forma mais consciente. Depois eu tinha uma perspectiva. Foi uma vez que eu topei ir num restaurante muito caro, e que nem foi legal assim. Foi uma vez que eu dei um presente muito mais caro do que deveria. Então, foi me dando essa consciência e de forma concreta onde que esse dinheiro foi, que não deveria ter ido, e também fazendo objetivos. Acho que um terceiro ponto foi alinhar melhor os objetivos. E de forma bem concreta, usando aquela ferramenta SMART, de objetivos mais específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes, e o T... O T é de tempo, né? Ter um tempo claro ali para a meta. Tangível. Muito bem. O meu muito obrigada, Alberto. Foi muito rico aqui hoje. Quero te agradecer pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Sou muito fã sua, né? Por tudo que você abraça ali com muito cuidado, muita dedicação em tudo que você faz. Foi um prazer participar. Como eu falei, é um tema que eu gosto muito, assim, porque ele junta lados técnicos com o lado da psicologia. E especificamente aqui que a gente falou sobre o casal, então também mais do que só falar sobre as finanças individuais, né? Quando você coloca uma segunda pessoa, ou até uma família, assim, né? Mais do que só o parceiro, quando você tem filhos ou pessoas que dependem de você, fica mais complexo. Então, quando fica mais complexo, a gente fica mais suscetível a esses vieses, a esses erros, essas imperfeições humanas. Então, saber que elas existem e aprender a lidar com elas, acho que é um jeito de você ter uma vida mais saudável. Então, eu gosto muito do tema, agradeço ter participado, porque é muito divertido. Foi incrível. Um abraço grande. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Tchau.